E aí galera, professor Ebinho na área. Vamos falar um pouquinho hoje sobre refração da luz, nossa primeira aula aqui da quarentena. Então, na verdade, nessa nossa primeira aula, nós vamos relembrar um pouquinho, rapidamente, o que é a refração da luz, falar brevemente sobre a lei de Snell e já adentrar no conteúdo do livro 3 de vocês, tá ok? Então vamos começar. Nós sabemos que a refração da luz, ela consiste basicamente em dois fatores. A mudança de meio, e nós sabemos que se muda de meio, muda-se também o índice de refração. E segundo, a mudança de velocidade dessa luz. Lembrando que só ocorre a refração se nessa mudança de meio ocorrer também a mudança de velocidade. E essa mudança ocorre justamente porque cada meio tem o seu índice de refração. Lembrando que índice de refração e velocidade são inversamente proporcionais. Se o índice aumenta, a velocidade o quê? Diminui. E assim por diante. Então, vamos ver aqui basicamente como é que funciona essa refração da luz. Tá? Temos aqui um raio incidente que vem e tem aqui a superfície que divide o meio 1 do meio 2. Você pode ver que essa luz ela sofreu um certo desvio. E é esse desvio que caracteriza o quê? A mudança de velocidade. Então, na verdade, eu posso visualmente saber se houve ou não refração por esse desvio. E se desviou, consequentemente, alterou a velocidade. Então, quando isso ocorre, quando a luz desvia, os desenhos, as imagens, elas saem do seu foco original. Então, por exemplo, aqui nós temos a imagem de um lápis colocado dentro d'água. Metade do lápis está no ar e a outra metade dentro da água. Como ar e água têm índices diferentes, quando a luz passa de um para o outro, consequentemente muda a velocidade e ocorre esse desvio. Um outro exemplo aqui, esse aqui, olha, tem um rapaz, né, um senhor, está numa piscina e parece que a cabeça dele está em cima do braço. Mas isso aqui ocorreu por quê? Justamente porque houve uma refração do ar em direção à água. Ah, professor, eu pensei que tinha pego a mão dele, a cabeça dele com a mão. Meu querido, isso aqui é refração, meu amigo. Estuda, doido, tá? Para você não cometer essas gafes, tá? Então, como é que isso aqui funciona, professor? Quando a luz incide nesse meio, eu posso traçar perpendicularmente a este meio uma normal. Te lembra que normal é igual a 90 graus. Então, essa normal com esse meio forma um ângulo de 90 graus. E justamente eu pego esse raio incidente com a normal que eu criei, eu tenho um ângulo, que é chamado de ângulo de incidência. Quando o raio refrata e desvia, há também um ângulo, também entre o raio e a normal que eu criei, que é chamado de raio refratado, e no caso aqui o ângulo refratado. Lembrando que quanto maior esse ângulo, maior é a velocidade. Quanto menor esse ângulo, também menor será a velocidade. Ângulo menor, velocidade menor, é porque o meio, o índice de refração é maior. Ângulo maior, velocidade maior, é porque o índice é menor. Aquilo que eu falei agora há pouco, índice e velocidade são inversamente proporcionais. Isso nós já vimos em sala de aula. Mas o que é importante agora? Para calcular o valor deste ângulo ou desse índice de refração, nós usamos a lei de Snell-Descartes, que fala que o seno do ângulo incidente vezes o índice do meio incidente é igual ao seno do ângulo refratado pelo índice também do meio em que foi refratado. Professor, como assim? Deixa eu retornar aqui. Queremos dizer que quando eu multiplicar este índice pelo seno deste ângulo, vai ser proporcional a este índice pelo seno deste ângulo. Então, de cima multiplicando o de cima, que é igual o de baixo multiplicando o de baixo. Ok? Então, tá? Quando eu começo a entender isto aí,
eu passo a adentrar um conteúdo chamado lâmina de faces paralelas. Professor, o que é essa lâmina? Na verdade, aqui tem uma figura. Você poderia pegar, por exemplo, como se fosse uma régua, onde eu tenho aqui o ar, que tem um certo índice, aqui a superfície de refração. Você pode ver que esse raio desviou, e se ele desviou, mudou a velocidade, tá? Mas depois esse raio ele volta para o ar. E se ele volta para o ar, ele volta com uma segunda refração. Então tem uma primeira refração do ar em direção ao vidro e uma segunda refração do vidro em relação ao ar. E é justamente essas duas refrações que ocorrem que nós denominamos de lâmina de faces paralelas ou de topo plano. Que aí, meu amigo, funciona da seguinte forma. De novo, aplicando a lei de Snell, venho aqui, eu tenho o índice aqui no ar, que faz eu ter um ângulo de incidência. Aqui é a normal que eu criei. Ele desvia, eu tenho um segundo ângulo, que é o ângulo refratado, consequentemente. E aí, beleza. Chegou aqui, eu vou ter uma segunda refração. E agora, este meio, que é o vidro, é que vai ser aqui o raio incidente. E quando passar para o ar na segunda refração, o ar vai ser o meio refratado. O que eu tenho que entender aqui? Que basicamente esse θ1, esse ângulo aqui, é igual a esse. E este ângulo interno aqui também vai ser igual a esse. Então, basicamente, se eu souber quanto é este primeiro ângulo e o segundo, eu sei quanto é o terceiro e o quarto. O terceiro é igual ao segundo e o quarto é igual ao primeiro. Professor, mas o que pode acontecer aqui se cair lâminas paralelas? Poderá acontecer isto aqui, olha. Ele pedir o desvio lateral. Professor, o que é o desvio lateral, professor? Deixa eu voltar aqui para você dar uma olhada. O desvio lateral é o seguinte. Você pode ver que esse raio viria para cá. Se ele não tivesse sido refratado, ele seguiria normal, passaria reto e viria para cá. Chegaria nesse ponto. Mas como houve duas refrações, ele veio aqui. Lembrando, se não houvesse refração e seguiria em linha reta, ele ficaria bem aqui, ó. Mas como houve, ele passou aqui. Então, esse espaço entre a reta que era para ter acontecido sem a refração e a reta do raio que foi refratada, esse espaço aqui é o que eu chamo de desvio lateral. Ou seja, é a distância de dois raios paralelos do raio que realmente aconteceu e do raio que aconteceria se não fosse a refração. E aí nós podemos calcular esse desvio lateral com essa fórmula, que fala que pessoal, o que é a espessura da lâmina, tá ok? Que pode vir em metros, pode vir em centímetros, não importa. É a espessura. Seno do ângulo incidente menos o do ângulo refratado, dividido pelo cosseno do ângulo refratado. Puxa, professor, como é que isso se aplica na verdade, professor? Eu já entendi o que é o desvio lateral. É a distância entre o raio que refratou e o raio que seria se não tivesse refração. Essa distância é o desvio. Então, na prática, bora dar uma olhada aqui. Algumas aplicações, como isso cai no vestibular. Então, olha, está um pouco pequeno aí, mas eu vou ler para vocês. Fala o seguinte, é da PUC. Uma lâmina de vidro de faces paralelas está imersa no ar. Sabe-se que o vidro é um meio mais refringente do que o ar. Portanto, seu índice de refração é maior do que o do ar. Para que o raio de luz monocromático que passa do ar para o vidro e chega novamente no ar, como indica a figura, sabendo que o ângulo de incidência vale 45 graus e o índice de refração do vidro vale raiz de 2, e o do ar vale 1, e a espessura do vidro vale 10 centímetros, determine, letra A, o ângulo de refração na primeira face e B, qual o deslocamento lateral sofrido pelo raio de luz. E aqui na questão de dar aqui os valores do seno de 45, cosseno de 45, seno de 15, seno de 30 e assim por diante.
Pessoal, então como é que isso se resolve? Vamos aqui afastar um pouco aqui e vamos ver aqui. Na questão, ele disse que tinha o vidro, ele disse que o índice no vidro era igual a raiz de 2, disse que o índice no ar era igual a 1, veio, refratou e saiu aqui na lâmina paralela, tá ok? Criamos aqui a normal e ele disse, opa, está um pouco torto aqui, né? Deixa eu desviar, mas nem tanto, né? Vamos lá. Então, na questão, ele disse que esse ângulo, o ângulo de incidência do ar no vidro é igual a 45 graus, ok? E aí na letra A ele pede qual o ângulo de refração na primeira face. Doido, se ele quer saber só isso aqui, eu vou usar a lei de Snell, que fala que N1, seno do ângulo incidente, é igual a N2 vezes o seno do ângulo refratado. O N1, que é o ar, tem um índice igual a 1. Beleza, professor? Seno do ângulo incidente. Então vai ser aqui o quê? O seno de 45 graus, que é igual ao N2, que é o índice no vidro, que é igual a raiz de 2, vezes o seno do ângulo de refração, que é o que ele quer saber na questão. Então aqui vai ficar, olha, seno de 45, na questão ele disse que é meio. Pessoal, mas é meio, é 0,5 ou é 1 sobre 2? A mesma coisa, mas usa malandragem, velho. Por quê, professor? Eu prefiro, no caso aqui, botar 1 sobre 2. Por quê, professor? Eu vou já te ensinar o que é, tá? Então, esse meio, eu vou botar 1 sobre 2, que é igual... desculpa, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? Que é igual a raiz de 2 vezes o seno de R. Bom, aqui olha, o que eu posso fazer? Cortar raiz de 2 com raiz de 2, sobrou aqui meio, que é igual ao seno de R. Aí eu te pergunto, o seno de qual ângulo que dá meio? Justamente 30 graus. Então, este ângulo aqui vale 30 graus. A segunda, a letra B, ele pergunta qual o deslocamento lateral sofrido pela luz. Tá ok? Depois você pode bater um print aí da questão. E vamos aqui fazer a segunda questão. A letra B, desculpe. Vou até fazer aqui em cima para não apagar primeiro. Aqui foi a letra A. A letra B, ele quer saber o deslocamento lateral, né? Ou desvio lateral. O desvio lateral, nós vimos que é a espessura multiplicado, tá, pelo seno do ângulo I, que é o ângulo de incidência, menos o ângulo de refração, dividido pelo cosseno do ângulo de refração. Esse desvio vai ser igual. Na questão ele falou que a espessura é 10 centímetros. Professor, eu coloco 10 centímetros ou coloco em metros? Você decide. Agora, se você colocar aqui em centímetros, você vai achar o desvio em centímetros. Colocou aqui em metros, acha o desvio também em metros. Eu vou deixar em centímetros. Na questão ele não pediu para transformar. Então a espessura é 10 centímetros, multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, que na questão ele falou que era 45 graus, menos do ângulo de refração, que nós calculamos que foi 30 graus, dividido pelo cosseno do ângulo de refração, de novo, 30 graus. Desvio lateral é igual a 10, que multiplica seno 45 menos 30 dá 15 graus, dividido pelo cosseno de 30. Tá? Na questão, ele deu que o seno de 15 graus é igual a 0,26. Então, vai ser 10 vezes 0,26 dividido
pelo cosseno de 30, que na questão ele falou que o cosseno de 30 era 0,87. Então, meu desvio lateral, 10 vezes 0,26 dá 2,6 dividido para 0,87. Que eu já fiz a continha aqui do lado, que eu não sou besta, não sou Zé, tá? Isso aqui vai dar aproximadamente 3 centímetros. Então, o desvio lateral entre o raio que foi refratado e o raio que seria, se não houvesse a refração, daria um desvio de 3 centímetros. Então, através dessas duas fórmulas, você pode determinar justamente o desvio lateral. E no caso da primeira questão, usou a lei de Snell. Por quê? Porque ele pediu só a primeira face, não pediu a segunda. Ok? E aí, muito obrigado pela aula de hoje. Fiquem em casa. Lembre-se, juntinhos não pode, mas unidos sempre. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.